Aí. Graças a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos orar. Para nós começarmos a nossa aula dessa noite. Oremos. Santo Deus, Pai bondoso, graças rendemos a Ti uma vez mais, pois aqui estamos, Senhor, para continuar estudando e aprendendo mais da Tua Palavra. Nós Te louvamos por ter nos trazido até aqui, guardados, protegidos pelas Tuas potentes mãos. Agora, uma vez reunidos em Tua presença, em torno da Tua Palavra, suplicamos a Tua bênção, suplicamos a iluminação, a direção do Teu Espírito, para ministrar a cada um de nós, a fim de que possamos assimilar o máximo das verdades a qual o Senhor tem a compartilhar conosco nessa noite. Nos abençoe, nos faça crescer no conhecimento e na revelação da Tua Palavra. Abençoe cada irmão já presente, abençoe que aqueles que a caminho estão, nos dê uma aula marcante, uma aula que venha de forma muito peculiar e especial marcar as nossas vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós vamos dar início a esta que é a quarta aula, penúltima aula da terceira apostila, e devemos deixar registrado que nós vamos começar essa aula e daqui para frente dar prosseguimento sem a presença do nosso querido e amado pastor Henrique. Sempre se assentava aqui na primeira fileira, chegava sempre cedo, sempre ávido por aprender mais da palavra de Deus. E nós rogamos as orações dos irmãos para a família. A filha dele há pouco aqui esteve conversando comigo, pedindo oração ainda para a sua família, para que Deus continue abençoando e confortando, e até mesmo dando força para que ela, no caso ela em especial, dê continuidade, pois é muito difícil dar prosseguimento na ausência do seu pai, que sempre a acompanhou. E eu já notifiquei alguns irmãos, a maioria, acredito que a maioria já sabe, que em justíssima homenagem ao nosso pastor Henrique, essa nossa turma, que prosseguirá até o fim do ano, quando teremos a nossa conclusão e, consequentemente, a formatura, esta turma estará homenageando o pastor Henrique, levando o nome dele. Então essa turma passa a chamar-se Turma Pastor Henrique Lopes Barcelos. É uma forma de homenageá-lo. Ele não estará presente, está com o Senhor, mas nós estaremos homenageando ele na formatura, com a turma levando o nome do pastor. Os irmãos concordam? Digam amém. Amém. E vamos orar, pela família. No final estaremos orando mais uma vez e apresentando a família do pastor Henrique mais uma vez nas mãos e nos cuidados do Senhor. Pois bem, vamos prosseguir. Nós que aqui estamos, nos resta prosseguir. Capítulo 4, página 24. O assunto de hoje é dispensação patriarcal. Falaremos da dispensação patriarcal e ainda hoje também, segunda parte da aula, após o intervalo, falaremos sobre a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. Nas aulas passadas, as 3 aulas anteriores, muito especialmente a primeira aula, que foi uma aula de apresentação das dispensações bíblicas, e nesta aula nós apresentamos inclusive o porquê da Bíblia. A revelação de Deus está dividida em etapas de revelação, pois cada dispensação é uma etapa da revelação de Deus para a humanidade. Tudo começou na dispensação da inocência, e daí vai evoluindo até a última, a 7ª dispensação, que é a dispensação do milênio. Então cada dispensação é uma etapa da revelação de Deus. As aulas que se seguirão, as 4 dispensações que faltam, que nós apresentemos aos irmãos,
na verdade, ela não traz muita dificuldade para a nossa compreensão, não traz. Partindo do princípio que, nas primeiras aulas, nós já entendemos o motivo, o porquê, o desdobrar das revelações dispensacionais, o caminho que está sendo traçado, a promessa que foi apresentada desde o Éden, da restauração através da semente da mulher, e nós estamos seguindo este passo dentro de uma interpretação soteriológica da dispensação ou das dispensações bíblicas. Estamos analisando através dessa lente soteriológica o viés do plano da salvação. Então, nós estamos compreendendo ao longo de cada semana, ao analisar de cada período dispensacional, que o foco principal, a égide da revelação, é justamente trazer o homem de volta para junto de Deus, restaurar a comunhão quebrada no Éden em virtude da entrada do pecado na humanidade. Então nós vimos justamente essas questões na aula introdutória. Na dispensação da inocência nós vimos a perfeita comunhão que havia, nós vimos a quebra dessa comunhão perfeita justamente em virtude da entrada do pecado. E aí, na semana passada nós falamos um pouquinho sobre as dispensações da consciência, o homem agora tendo que se relacionar com Deus através de uma consciência do seu pecado e da necessidade de um intermediário entre ele, ser humano, e Deus. E na dispensação da consciência isso já era feito de forma figurativa nos sacrifícios de animais, uma prefiguração daquilo que vai ser estabelecido na lei, a qual nós estaremos vendo hoje. Então isso começa na dispensação da consciência, isso é apresentado depois da queda. Deus vai vestir o homem com vestes ou com pelos do animal que o próprio Deus imolou, sacrificou, o sangue foi aspergido e a partir dali os sacrifícios são repetidos. Caim não seguiu essa prescrição, ofereceu um sacrifício de frutos da terra, enquanto Abel ofereceu um sacrifício com derramamento de sangue, por isso foi aceito. E assim nós seguimos, um homem se corrompeu, toda a humanidade se corrompeu, à exceção de Noé. Então Deus protege Noé daquela sentença que vem sobre o término da dispensação da consciência, que é o dilúvio. Então Noé vai dar origem a uma nova dispensação, que é o governo humano. Cai então, ou recai sobre a família de Noé, os seus 3 filhos, a responsabilidade da prosseguimento do plano da redenção. E ali dentro dos 3 filhos de Noé, nós vimos Sem, Cão e Jafé. Qual foi o posicionamento de cada um? A maldição vem recair sobre Cã, ou seu descendente Cão, em virtude da sua atitude em relação a seu pai, depois que este se embriaga. Sem, ou seja, os semitas, vão assumir a responsabilidade de dar continuidade ao relacionamento espiritual com Deus. Já os jafenitas, eles tomam a liderança civil das nações. Mas tudo isso vai vir a cair por terra quando do episódio da Torre de Babel. O governo humano, ele vai implodir justamente naquela tentativa de se autogovernar à parte de Deus, não cumprindo a ordem estabelecida por Deus. Então Deus vai enviar mais uma vez um juízo, que é a confusão das línguas na Torre de Babel, capítulo 11. Mas já no capítulo 11 do livro do Gênesis, há uma menção do nome de Abrão. No capítulo 12, nós vamos entrar então agora na escolha soberana de Abrão, que depois Deus vai mudar o seu nome para Abraão. Então, já a título de facilitar o nosso entendimento, eu vou usar apenas o nome Abraão, para não ficar trocando Abraão. Deus chamou Abrão, mas depois trocou-lhe o nome para Abraão. Este vai ser então o primeiro dos patriarcas, escolhidos de forma soberana, usando a vontade soberana divina. Deus escolheu Abraão e a sua descendência para dar sequência ao projeto da redenção, para trazer de volta, para resgatar a humanidade caída. Então nós vamos falar agora na dispensação patriarcal, nós vamos seguir a linha de Abraão. E detalhe, irmãos, a gente falou na primeira aula também, quando nós tratamos da questão dispensacional, que isso aponta para as grandes divisões da Bíblia. Eu disse a vocês que a Bíblia é um livro que tem as suas divisões naturais.
Algumas são perceptíveis, fácil de notar. Antigo e Novo Testamento, divisão por livros, capítulos, versículos. Apesar disso não estar no texto original, isso já ser mais do tempo da Idade Média, mas são divisões que de alguma maneira nos ajudam. Às vezes atrapalham, mas na maioria das vezes nos ajuda. Essas divisões, capítulos, versículos, então são divisões naturais. Eu falei das divisões dos povos, o povo hebreu, o povo gentil e a igreja. Nós fomos falando de várias divisões, os séculos, antediluvianos, século presente, século vindouro, os espaços de tempo da revelação, a morte reinou de Adão até Moisés, e por aí vai, diversas divisões. Hoje nós estamos entrando num grande, num enorme, num extraordinário, vou usar esses superlativos aqui, num tremendo divisor d'águas na revelação bíblica. O capítulo 12 do Gênesis é um divisor d'águas imenso, grandiosíssimo dentro da revelação bíblica. Por quê? Do capítulo 1 ao 11 do Gênesis, toda a revelação de Deus, a comunicação, tudo que está escrito, que está revelado, registrado, está apontando para um relacionamento entre Deus e toda a humanidade. A partir de Adão, o pai da humanidade toda, e por aí seguindo a história da humanidade, a história do relacionamento de Deus com a humanidade, ou da quebra desse relacionamento, e assim sucessivamente. Até o capítulo 11, a Bíblia vai trazer essa história, essa narrativa. Quando chega no capítulo 12, que Deus chama Abrão, e dele faz uma grande nação, a nação de Israel, do capítulo 12 do Gênesis ao 22 do Apocalipse, a história agora, praticamente toda ela, com alguns parênteses, mas praticamente toda a história bíblica do 12 do Gênesis ao 22 do Apocalipse é o relacionamento entre Deus e o povo escolhido. Então olha que divisor d'águas. Do 1 ao 11, a história da humanidade. Do 12 até o final da Bíblia, agora é Deus e Israel. A partir, claro, de Abraão, o patriarca da nação, que vai dar origem a Isaac, a Jacó, o nome trocado para Israel, e assim sucessivamente. Então é um ponto de inflexão importante, que nós devemos prestar muita atenção. Eu creio que os irmãos já puderam em casa dar uma olhada no que está registrado na apostila, não é muita coisa, mas vamos fazer aqui uma pequena leitura para nos situarmos e depois começarmos a fazer nossas pontuações no tocante à dispensação patriarcal. Página 24. Encontramos dois verbos bíblicos que de modo especial aludem ao início desta dispensação. São eles, Josué 24, verso 2 e Atos capítulo 15, verso 14. Esses textos falam da eleição de um gentio, Abraão, para ser o pai da nação escolhida. Foi a ele e ao seu descendente, está lá em Gênesis 12, de 1 a 3, Gálatas 3,16, que Deus fez a promessa base desta dispensação, que nada mais é do que a repetição, noutros termos, da promessa base da redenção. Está lá em Gênesis 3,15, de que dependem todas as demais promessas de Deus à humanidade. Então nós estamos traçando aqui este caminho, pavimentando a estrada da salvação. É o plano ou a promessa de Gênesis 3,15, que agora está sendo depositada em Abraão. Está sendo transmitida para ele a responsabilidade da sequência, ou continuar dando vida a esta promessa que Deus fez ali no ato da queda do homem, ou a posteriori à queda do homem, em Gênesis 3,15. O título, promessa, vem de Hebreus 6,15 e 11,9, onde diz que Abraão obteve a promessa e viveu na terra prometida. O título enfatiza a revelação da dispensação. O fator governamental da economia é mais bem enfatizado pela designação de dispensação de regência patriarcal. Até essa dispensação, toda a humanidade havia estado diretamente relacionada com os princípios de governo de Deus. Agora, Deus marcava uma família e uma nação, e neles fez representantes de todos.
A responsabilidade dos patriarcas era simplesmente crer em Deus e servi-lo. E Deus lhes deu toda a provisão material e espiritual para que pudessem fazê-lo. A terra prometida era deles, e a bênção lhes pertencia desde que permanecessem na terra. Mas é claro, logo e frequentemente houve falhas. Finalmente Jacó conduziu o povo ao Egito, e logo o juízo da escravidão lhes sobreveio. Mas Deus novamente providenciou um libertador, e no processo da libertação matou seus opressores. A escritura envolvida nessa dispensação é Gênesis 11:10 até Êxodo 18:27. Será que esta dispensação é distinta da lei mosaica ou apenas um período preparatório? Essa é uma questão, eu não vou nem entrar no mérito dela agora. Depois, quando nós começarmos a falar da dispensação da lei, a gente vai mostrar, na verdade, a preparação do período patriarcal para dar a base daquilo que depois seria a dispensação da lei. Mas vamos ver os pontos aqui referentes a esta dispensação, a patriarcal. Vamos começar entendendo como se deu a manifestação da graça de Deus na dispensação patriarcal. Eu sei que às vezes quando a gente usa a expressão graça, a gente sempre vincula ela à dispensação que vivemos, a dispensação da graça. Mas em todas as dispensações, sempre houveram manifestações da graça de Deus. Em todas as dispensações. Em todo o período, em toda a história da humanidade. Só veio a existir ou sequenciar-se porque houve manifestação da graça de Deus. Nós estamos vivendo um período de efusão da manifestação da graça. A graça de Deus, como diz Tito, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É uma amplitude da manifestação da graça, essa dispensação. E a multiforme graça de Deus, ela é revelada à humanidade através do agente revelador da graça, que é a igreja. É por isso que essa dispensação também é chamada dispensação da igreja. E o agente que dispensa esta graça por intermédio da igreja é o Espírito Santo. É por isso que essa dispensação também pode ser conhecida como a dispensação do Espírito Santo. Então, de uma forma plena, efusiva, de uma forma extraordinária, nós estamos vivendo a graça. Mas não pense que no período da lei não houve manifestação de graça. No período patriarcal não houve manifestação de graça. No período da consciência, governo humano e até mesmo da inocência, não houve dispensação da graça. Sempre houve. A base da relação Deus-homem, homem-Deus é sempre a graça divina, a bondade, o favor. Porque se fosse levar no ferro, ferro, fogo, fogo, não sobra nada. Mas graça, sempre houve graça. A gente vai ver traços da graça. E aqui nós vamos perceber também. A princípio, a escolha de um gentio idólatra. Abraão, ele não tem mérito. Ele não era um santo como Enoque que andava com Deus. Não andava com Deus. Era um idólatra. Mas Deus escolheu. Por quê? Graça. Graça. Favor imerecido. Soberania divina. Não tem como explicar. Deus escolheu Abraão. Tirou ou ordenou que ele saísse da sua terra. É claro que agora, a partir da obediência de Abraão, a partir da credibilidade de Abraão, a promessa de Deus, então agora a gente vai ter algumas condicionais, e Abraão vai corresponder, algumas vezes positivamente, mas também vai ter as suas falhas. E nos períodos de falhas, mais uma vez a graça de Deus trouxe de volta Abraão para o plano. Nas falhas de Isaac, a graça de Deus trouxe ele de volta para o plano. Falar em falhas de Jacó, então, meu Deus, a graça de Deus trouxe ele de volta para o plano. Então sempre vão haver manifestações da graça. A gente começa aqui. A graça de Deus, ele é revelado no tríplice propósito: conservar entre os homens o testemunho, formar um instrumento para preservar sua revelação à humanidade. Romanos 3, 1 e 2, quando eu falo do instrumento da revelação de Deus para a humanidade, estou falando da Bíblia, o cânon sagrado, 66 livros, escrito por judeus, ou melhor, hebreus, com exceção de apenas 2. Quem vai me responder quais são, aliás, os 2 livros que compõem a exceção
dos livros escritos pelo povo hebreu. São 66 livros, 2 foram escritos por não hebreus. Foram escritos por Lucas, que era grego, gentil. Então há exceção. Agora, todo o resto da revelação passa pelos hebreus. Tudo aquilo que está registrado no Gênesis, aliás, o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Ele é um hebreu. Lá na frente, há 1440 anos antes de Cristo, no intervalo de mais de 2000 anos depois, bem mais de 2000 anos depois de Adão, mas é ele que está lá na frente registrando toda a história que nós estamos estudando até agora, foi registrada por um hebreu. Então isso aqui é graça, Deus usando, escolhendo um povo para transmitir a revelação a este povo, e este povo revelar, ou melhor, registrar a revelação, e ela agora está sendo oferecida, ou está acessível a toda a humanidade. Isso é graça, irmão. Isso é graça. A gente só vai entender, ou só entenderíamos com mais profundidade a graça de ter acesso livre à Bíblia Sagrada, se vivêssemos em países que é proibido ter a Bíblia, ter acesso à Bíblia, onde se lutam para ter uma página da Bíblia, se esconde para poder ler. Mas a gente vive aqui um período, no nosso país, na liberdade de poder consultar, estudar, aprender. Estamos numa sala de aula para nos debruçar sobre esse livro, aprender. Isso é bondade de Deus, permitir que sua revelação fosse registrada e se tornasse acessível a todos nós. Agora, isso passa pelo povo escolhido. Então, a gente está falando da manifestação da graça, conservação de homens que deem testemunho de vida, usar homens desta linhagem para registrar a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Volto a dizer, com a exceção de Lucas e Atos, você poderia escrever na sua apostila aí, para não ter dúvida depois, os 2 livros, Lucas e Atos, foram os únicos não escritos por hebreus. Preparar o meio humano para cumprimento da promessa base, que é Gênesis 3,15. Promessa base, toda vez eu falo nessa promessa, que é chamado de proto-evangelho, é a promessa da descendência da mulher levantar um que esmagaria a cabeça da serpente. Promessa que fala da manifestação de Cristo, a vinda para fazer expiação pelos pecados da humanidade, a vinda do Salvador. Essa é a promessa base de todo o plano da redenção, que depois passaria naturalmente por Abel. Abel foi morto por Caim, depois nasce Sete, então vai passar por Sete, Enos, e por aí vai. Noé para Sem Abraão, seguindo essa sequência. Então, a promessa base está seguindo esse fio. Agora vai ser da descendência de Abraão. Se a gente for ler Mateus, capítulo 1, trazer a genealogia, vai trazer a genealogia de Jesus até Abraão. Se nós fôssemos ler em Lucas, a genealogia de Jesus iria ou vai até Adão. A gente está traçando a genealogia, pois é nele que está o cumprimento da promessa da redenção da humanidade. As dispensações, todas elas apontam para Cristo. Isso aqui é evangelho. Tá? Eu disse, toda aula eu faço questão de enfatizar, tornar a dizer. Eu não analiso, não estudo, eu não, me aprofundo na questão dispensacional meramente do ponto de vista escatológico. Para mim, dispensacionalismo não é soteriologia, é plano da salvação. Então você consegue se ver inserido em todo esse processo, é para chegar até nós, para a nossa salvação. E só há um meio da salvação, ou de salvação, só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, é Cristo. Cristo é o único caminho da salvação, só Jesus. E nas outras dispensações anteriores a Ele, as pessoas se salvavam nas dispensações passadas, crendo na promessa de Gênesis 3,15 da vinda dele. Então, um olhar perspectivo, nós vamos continuar obedecendo, sendo fiel e crendo
na promessa da vinda do libertador. Então quem se salvava na consciência? Governo humano, patriarcal, lei, sacrifícios que apontam para Cristo, obediência que aponta para Cristo, tudo tipologia apontando para Cristo. Então era sempre olhando para frente, para Cristo. Quando chegamos nós agora na graça, o nosso olhar é retrospectivo. A nossa salvação, ela veio daquele que há quase 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário, Cristo. Então as dispensações anteriores à manifestação de Cristo se salvavam olhando para frente, acreditando na promessa, e nós olhando para trás e crendo que o sacrifício dele tem validade ainda hoje, e hoje um pecado cometido hoje pode ser expiado hoje por um sangue derramado há 2000 anos atrás. E quem pecava lá atrás, não apresentava um sacrifício substitutivo, tipológico, crendo que aquele sangue daquele animal expiava o seu pecado, porque estava apontando para o sacrifício perfeito que viria. Então quem estava antes de Cristo era salvo por crer em Cristo que viria. Quem está depois de Cristo é salvo por crer em Cristo que veio. E eu já tenho antecipo, na dispensação do milênio, que Cristo está na terra reinando. Como é que se salva? Obedecendo aquele que está reinando na terra, que é Cristo. Então para onde você for, na Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, Cristo, 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 Cristo. Então eu fico preocupado. Tem pregador que consegue pregar 1 hora e meia e não fala nada de Jesus Cristo. Então não falou Bíblia. A Bíblia toda fala de Jesus. Como é que ele fala 1 hora e meia de Bíblia e não cita Jesus? Fala de prosperidade, de vitória, de bênção, de anjo, de Jesus. A mensagem da Bíblia é ele. Se falou de tudo e não falou dele, praticamente não falou da Bíblia. Quem falar da Bíblia sem falar de Jesus, irmão, é uma façanha, viu? É uma façanha. Então vamos lá. A vontade de Deus ao homem desta dispensação. Não precisa ler os versículos não, as referências bíblicas, mas por favor, leia para mim os pontos, os subpontos, as letras. Abraão obedeceu sem reserva. Pode seguir lendo tudo, por favor. O propósito de Deus, privilégios presentes, para que ele, uma grande nação, abençoar-te dele, engrandecerei teu nome, ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, privilégios futuros, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, promessas presentes para o principal representante dessa dispensação, para Abraão, privilégio presente, fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, engrandecê-lo, transformá-lo em uma bênção, abençoar os que o abençoassem, e o privilégio futuro é que a partir de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, esta promessa futura aqui está apontando para Cristo, porque é da descendência de Abraão, Cristo, em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas, pelo menos podem vir a ser abençoadas. Em Cristo, a bênção não se restringe aos hebreus, vem dos hebreus, a salvação vem dos judeus, sim, mas ela alcança toda a terra. Sempre foi esse o plano de Deus, alcançar a todos, escolher um povo, para a partir desse povo irradiar a salvação, para alcançar as demais nações. A gente vai falar mais disso aqui no próximo capítulo, da lei. Era o propósito, a partir da nação eleita, alcançar as nações em redor. Não é à toa que Deus estabeleceu Abraão numa região, numa localização geográfica, dentro do globo terrestre, que é reconhecidamente o centro da terra. Apesar de ser um pequeno país, bem pequeno mesmo, não desse tamanho aqui, claro, mas menor do que o menor estado brasileiro, o estado de Sergipe, país muito pequeno, mas está no centro da terra, está ali saindo ao Oriente, pega toda a região da Ásia, subindo pelo Mediterrâneo, a Europa, descendo a região, vamos dizer assim, sudoeste, a África, e aí, claro, do outro lado do continente, do outro lado do mar, aí você vai chegar
as Américas, mas ele estava ali, pelo menos no mundo antigo, no mundo de então, ele estava no centro do fértil crescente que gira em torno ali da região norte, Europa, sul, a África, continente africano, e toda a Ásia, a Oriente. Ele estava ali naquele ponto central. Então Deus estabeleceu a nação ali no centro para ela representá-lo diante das demais nações. Manifestação e desenvolvimento do pecado na dispensação patriarcal. Houve falhas da parte de Abraão. Por exemplo, ele desceu ao Egito para residir ali, tomou Agar por mulher, e este pecado ainda hoje resulta em prejuízos, pois de Agar ele teve Ismael, que veio dar origem aos povos árabes, que até hoje são ferrenhos perseguidores do povo judeu descendente de Isaac. Então, luta de irmãos por um pecado praticado por Abraão há quase 2000 anos antes de Cristo, quase 1800 a 1900 anos antes de Cristo. Até hoje os filhos de Abraão, da descendência de Ismael, perseguem e matam os filhos de Abraão, vindo da descendência de Isaac. Um pecado, olha só, irmãos, se você parar para pensar, as consequências do pecado são muito maiores do que a gente pode imaginar. Um pecado praticado lá naquele momento, as consequências continuam até hoje. Até hoje. Jamais passou pela cabeça de Abraão que uma noite com Agar geraria tanta consequência. E é sempre assim, o pecado apresenta um benefício momentâneo, mas sempre esconde a consequência futura. Iludido pelo suposto prazer, pelo suposto benefício momentâneo, as pessoas sucumbem ao pecado e depois têm que amargar por toda a vida o fel, o amargor das consequências daquele pequeno momento, aquele pequeno período de satisfação carnal. Então tem que ponderar, tem que pensar sempre sobre isso. Pense, pondere sobre as consequências do pecado. Se você pensar nas consequências, você vai sempre chegar à conclusão de que não vale a pena ser infiel. Pelo contrário, o que vale a pena mesmo é ser fiel. Abraão tornou-se mentiroso. Vamos fechar aqui, eu vou ler, depois a gente vai comentar algumas consequências tristes dos pecados do primeiro patriarca Abraão. O seu filho Isaac vai imitá-lo, porque quando desce para a região de Gerar dos filisteus, ele também vai mentir. Rebeca e Jacó vão conspirar mentindo para enganar e usurpar a bênção de Esaú, enganar então assim a Isaac. Então eles vão entrar pelo caminho da mentira. Esaú tornou-se um profano, misturando-se com povos ou mulheres das nações, totalmente contrário aos costumes do seu clã patriarcal, ou seja, contrário aos costumes da revelação de Deus, tornou-se um profano. E finalmente o Labão também tinha esse caráter, e ele vai justamente ser uma ferramenta nas mãos de Deus para tratar o caráter completamente deturpado de Jacó, que também era um mentiroso, um enganador, e ele vai ser tratado por um outro enganador que era Labão. Juízo de Deus sobre esta dispensação. Mais uma vez eles descem ao Egito, agora na caravana liderada por Jacó para o encontro de José. Eles descem, onde Satanás ali os quis destruir, revela nos Êxodo 1, de 8 a 22, e eles vão sofrer durante 430 anos com a grande opressão egípcia. Importante notar os tipos, a tipologia importante nessa dispensação. Abraão, símbolo Deus, Sara simboliza Israel, Isaac, Rebeca, Cristo, a igreja, Eliezer, símbolo do Espírito Santo, Abraão e Agar, um símbolo do relacionamento entre o crente e as coisas do mundo, José e Azenate, tipo de Jesus e a igreja. Azenate é uma gentia, portanto um tipo da igreja. Vamos falar algumas coisas mais em relação à dispensação patriarcal. Pega a sua Bíblia, capítulo 12, onde ela começa, o Gênesis. Começa com um chamado divino. Aliás, o capítulo 12 não é o primeiro momento que Deus chama Abraão. Deus chama Abraão
um pouco antes da revelação do capítulo 12. Deus chama Abraão quando ele está na Mesopotâmia, a terra natal dele, para que ele peregrinasse até a terra de Canaã. Abraão sai da Mesopotâmia e ele leva com ele sua esposa Sara, o sobrinho Ló, e com ele vai também o seu pai, Tera, ou Terá. Quando eles chegam na região de Harã, ou Harã, atual Síria, ali Terá, pai de Abraão, morre. E Deus vai tornar a falar com Abraão. Abraão já está tendo perdas por não obedecer de uma forma completa, plena, à ordem de Deus. Deus mandou ele sair da terra, mas também da parentela, da casa do pai. Ele saiu e levou parentela, levou o pai. Deus começou a tirar a parentela, o pai morreu, falou com ele de novo. Agora ele sai de Harã e vai caminhando em direção à terra que Deus havia de mostrar. Chega à região de Canaã, região que era dominada pelos filhos ou a descendência de Canaã, filho de Noé. Sem Cã e Jafé, Cã vai dar origem a Canaã. Então aquela região foi dominada pelo filho de Noé, e Deus quer expulsá-los daquela região e entregar toda aquela terra a Abraão. Abraão seria o possuidor de toda aquela terra. Finalmente Abraão sai, obedece, vai, chega ao lugar onde Deus lhe falou. Versículo 4: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Já não é lá da Mesopotâmia, como disse. A Mesopotâmia, isso quem vai nos explicar, isso é lá em Atos dos Apóstolos, isso é a pregação de Estevão. Estevão vai dizer que ele saiu da Mesopotâmia, parou em Harã o pai dele morreu, e aqui Deus fala com ele de novo no capítulo 12, e ele está saindo agora de Harã, que é a atual Síria. Então ele sai de Harã, verso 4. Verso 5: tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, na verdade, filho de Harã, o nome do irmão de Abraão, Harã. Ele leva Ló e toda a sua fazenda que tinha adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, eram os proprietários da terra até este momento. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Isso aqui tudo faz parte do pacto, da promessa. Estamos falando da dispensação patriarcal, dispensação da promessa. Então algumas condições estão vinculadas a esta promessa: obediência para sair da região onde ele estava, habitar na terra que Deus estabeleceu, Canaã. Deus está dizendo que vai tirar os habitantes daquela terra e vai dar toda aquela terra para Abraão e os seus descendentes. Então isso é uma condição, Abraão tinha que habitar ali, é uma condição. A promessa iria se cumprir Abraão estando ali, a sequência da promessa, portanto, ali. Quando ele chega lá, ele está no lugar que Deus ordenou, está debaixo da ordem de Deus, em obediência. Então a sua posição espiritual está ok, obediência. Sua posição geográfica está ok, o lugar que Deus lhe ordenou. Agora ele vai edificar ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Moveu-se dali para a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Ele está peregrinando pela terra, e é ordem divina, porque onde ele vai pisando a planta dos pés vai sendo dele, e ele vai caminhando, edificando altar, adorando a Deus. Caminha mais um pouquinho, arma a tenda, edifica altar, adora a Deus. Desarma a tenda, caminha mais um pouquinho, arma a tenda, edifica altar, adora a Deus. Ele vai se estabelecendo, ele vai cumprindo a ordenança de Deus, se estender por toda aquela região. Quando a gente chega no versículo 10,
Diz que havia fome naquela terra. Olha, toda dispensação, o homem é provado com relação a uma revelação que recebeu da parte de Deus. O conceito básico que nós demos aqui de dispensação. Então você vai ver em toda dispensação uma prova. Ele tem que ser provado. A prova veio. A ordem era: habita na terra, a terra é sua, eu vou te dar, é daqui que a promessa vai se expandir, é aqui. Só que veio a prova. Qual foi a prova? Fome na terra. E agora? O que Abraão faz? Aí o texto vai dizer: Abraão vai para o Egito e passa a peregrinar no Egito. Era para peregrinar em Canaã. Ele está peregrinando no Egito. Por quê? Porque ele não suportou a prova lá em Canaã. Ele desce para o Egito e aí começa o declínio. Quando ele chega no Egito, aí são as falhas. Ele entra lá já fora da vontade de Deus, já está em desobediência, geograficamente também já está fora do lugar que Deus ordenou, está numa outra região. A decadência espiritual começa a se manifestar. Ele vai ter que mentir, entre aspas, na escolha que ele faz para sobreviver. Ele vai viver como um egípcio. Ele vai usar o método do Egito, que é símbolo do mundo. Ele vai mentir: Sara não é minha mulher, é minha irmã. Uma meia mentira, mas minha mentira é mentira também, é minha irmã, etc e tal. No Egito ele não edifica altar. No Egito ele não invoca o nome do Senhor. Ele está lá no Egito como um egípcio, vivendo como um deles. Então ele já está abrindo mão da promessa, já está agindo em contrariedade à promessa. E ele vai inclusive entregar a sua esposa para ir para a casa do faraó. Porque se você disser que é minha mulher, ele vai me matar por sua causa. Diz que é minha irmã. Olhou, viu que era bonita, levou. Ele não está nem preocupado com a família, ele quer sobreviver. Deixou Sara ir embora. A graça de Deus vai se manifestar. Deus vai se revelar ao faraó, para que ele não tocasse em Sara e a devolvesse a Abraão. Abraão então vai cair em si: que besteira, o que eu estou fazendo, onde eu estou? E Deus me dando livramento aqui. Então, sai daqui, Abraão, vai embora, pega a tua mulher, sai daqui. Abraão sai do Egito, só que ele está trazendo problema. Ele já saiu da vontade de Deus. Ele vai embora do Egito, levando consigo riquezas do Egito, escravas e escravos, e ele leva a escrava Agar, leva para dentro da casa dele, lá para o lugar da promessa, mas só que ele está com uma egípcia lá dentro, e é justamente ela que vai ser o pivô daquele problema familiar que vai dar origem a Ismael. Então, um preço, mais uma vez, muito alto dessa descida ao Egito e sair do centro da vontade de Deus. Mas Deus vai dar livramento a Abraão. Capítulo 13, Abraão volta do Egito. Então ele sai de lá, sobe do Egito. Quando ele chega aqui no versículo 10, ele vai fazer a divisão, a separação. Melhor, vamos voltar aqui no verso 2 do capítulo 13. E Abraão, muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel. Então Betel é casa de Deus em Canaã. Ele volta para lá, até o lugar onde ao princípio estivera. Então ele voltou às origens, lá onde estava a sua tenda, entre Betel e Ai. Então ele voltou às origens, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Está voltando para o lugar da promessa. Ele está voltando para a sua condição espiritual de sacerdote, altar, sacrifício. Ele está voltando. E aí Deus então vai fazer a separação entre ele e Ló. No versículo 11, 12, versículo 12. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Mas enfim, Ló saiu. Na ordem original de Deus, ele tinha que se apartar da sua terra, da parentela e da casa do pai. Ele levou o pai com ele, Deus matou o pai. O pai morreu em Harã. Ele só saiu da terra. Mas ele ainda está com um parente, o Ló. Agora o Ló vai ser afastado dele, vai lá para Sodoma. Quando agora, vamos dizer assim, ele consegue cumprir
O que Deus exigiu dele no ato da chamada, saiu da terra, não está mais com o pai e não tem parente por perto. Olha a revelação muito maior que Deus vai fazer a ele a partir do versículo 14. Isso aí é quando sai Ló. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Tem revelações que Deus só vai nos entregar quando Ló sair da nossa vida. Tem muita coisa grande que Deus quer revelar, mas enquanto você andar grudado nesse Ló, para cima e para baixo com Ló, amigo de Ló, conversa com... está retido. Quando Ló foi embora, seguir a vida dele, para Sodoma e Gomorra, que é o que ele gosta, e você voltar para o lugar que Deus te chamou, Canaã, altar, tenda, oração. Aí Deus, agora eu vou te revelar coisas grandes que eu não podia te falar na presença de Ló. Manda esse Ló embora, que Deus tem coisa para revelar para você. Então, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar, a ti e a tua semente para sempre. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O Ló foi embora, a promessa sobre Abraão aumenta. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. O que os seus olhos conseguirem contemplar é tudo teu. Eu só não te falei quando o Ló estava aqui, porque ele ia crescer o olho na promessa e ia te atrapalhar, porque o tempo todo ele está querendo o que é teu. Então, esperei ele sair para poder te revelar. Aí Deus está revelando a Abraão. E o Ló está arrumando confusão lá na região de Sodoma e Gomorra, é o capítulo 14. Abraão vai até lá para resgatar o Ló daquela guerra que ele se meteu. Abraão vai encontrar-se com Melquisedeque ao final da batalha e vai pagar-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque vai orar por Abraão e vai dizer que ele é um homem honrado, porque ele é servo do Deus Altíssimo. Chega o capítulo 15, Deus vai animar Abraão e vai prometer-lhe um filho para dar sequência à promessa. Abraão então vai tentar intervir e dar uma ajudinha a Deus para cumprir a promessa. No capítulo 16, Abraão se deita com Agar. Quando Deus vê que Abraão não está crendo que Deus é quem vai fazer, mas ele está tentando fazer, olha, do capítulo 16, quando Abraão se deita com Agar, até o capítulo 17, quando Deus vai voltar a falar com Abraão, vão se passar 13 anos. 13 anos de silêncio, por causa da incredulidade de Abraão e da sua forma de tentar dar uma ajuda a Deus. Estamos falando de dispensação patriarcal, os altos e baixos do primeiro patriarca. Isso aqui é uma amostra do que vai acontecer com os demais. Esses erros, só que eles vão ser cada vez maiores, até Deus dar um fim à dispensação patriarcal e depois estabelecer a lei. Então no 17, quando Deus voltar a falar com Abraão, ele já tem 99 anos. E Deus então vai dizer a ele, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser. O relacionamento está sendo estreitado nessa promessa. Ser perfeito, anda na minha presença. Em outras palavras, eu não vou tolerar mais essas suas falhas, esses seus fracassos. Toda vez tem que te trazer de volta, vai para o Egito, trago de volta, anda com Ló, te ajudo, deita com Agar. Agora você vai ter que andar na minha presença sendo perfeito. Agora o negócio vai ficar mais estreito para o teu lado, vai fechando o cerco para Abraão, ele vai ficando ali então num aperto. Segue adiante o capítulo 18. Aqui, o capítulo 17, aliás, a coisa fica tão séria para Abraão, o cerco se fecha para ele, que Deus vai exigir dele perfeição, e Deus vai instituir um pacto com Abraão, e este pacto é um corte na carne, é o estabelecimento do ritual da circuncisão, a circuncisão, que depois vai ser feito nos descendentes de Abraão ao 8º dia. Número 8, na numerologia bíblica, significa novo começo. 8, novo começo. Circuncisão no 8º dia.
O 8º dia, então, é um novo começo, é uma nova vida. Isso aqui é símbolo de regeneração. O número 8, quando você pega ele e coloca ele deitado, você tem um número, um símbolo matemático, o 8 deitado. Quem aí conhece de matemática? Qual o símbolo do 8 deitado? Infinito. Aponta para o eterno. Quando você passa pelo novo nascimento, agora você começa a apontar para a eternidade. Isso é um símbolo muito sério, tá, irmãos? Então, não é mais olhando ou andando ou vivendo com vistas ao carnal, ao terreno, ao natural. Agora é um novo nascimento. Agora é andando em direção ao eterno, ao infinito. Agora é relacionamento com Deus. Mudança de nome, é aqui que acontece, de Abrão para Abraão. Mudança de caráter, a coisa está se apertando. Mudança de nome para Sarai também. Tudo isso aqui no capítulo 17. 18. Anjos aparecem a Abraão e vão relatar a ele sobre o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra. Olha a mudança em Abraão. Ele vai exercer ministério sacerdotal. É isso que Deus está estabelecendo dentro da aliança patriarcal, gente. Representante de Deus na terra. Fazer expiação e intercessão pelos homens. Representar os homens diante de Deus e fazer expiação pelos pecados dos homens. Abraão está cumprindo aqui, depois da experiência do 17, experiência em símbolo, novo nascimento, apontando para o eterno. Então agora ele vai fazer um ofício sacerdotal. Ele vai interceder por Sodoma, pelos justos. Tem 50 justos? Tem 45? Tem 40, 30, 20, 10? Ele está fazendo intercessão. E Deus o está atendendo. Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, 30, 20, 10. Está sendo sacerdote. Está cumprindo seu papel. Mas, infelizmente, não tinha uma quantidade mínima para que Deus poupasse aquela terra. Logo, a destruição veio. Depois da destruição nós temos então o nascimento de Isaac, capítulo 21, capítulo 22, o sacrifício de Isaac, mais uma prova, uma dispensação, um período de revelação, mas é um período probatório, um período de teste. Então 22 a prova do sacrifício de Isaac. Abraão avançou na fé, na confiança em Deus, a ponto de chegar no capítulo 22 e ter coragem, de como um tipo perfeito de Deus, que entrega o seu filho para morrer pela humanidade. Abraão agora está afinado com Deus e tem coragem de entregar o filho dele para Deus, Isaac. Quando chega o final deste ato de coragem, de fé de Abraão, a partir do verso 15 do capítulo 22, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: o anjo do Senhor, isso aqui é o próprio Deus pré-encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo, aliás, pré-encarnado. Ele está dizendo no verso 16, isso não é um anjo qualquer, pois ele diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Então esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, é Cristo, pré-encarnado. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente, isso aqui é uma ratificação da promessa, a gente está passando por aqui, em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Estou mostrando para você, dentro da dispensação patriarcal, que ela é condicional. Obedecer à voz de Deus. E aqui ele está dizendo: eu juro por mim mesmo, diz o Senhor, porque você obedeceu a minha voz, da sua descendência vai vir aquele que abençoará todas as famílias da terra. Então continua renovando a aliança da salvação a partir da descendência de Abraão, porque ele foi fiel. A promessa vai passar agora para Isaac. Então nós vamos ver os altos e baixos de Isaac. Ele vai imitar o pai, ele vai mentir, por aí vai. Passa para Jacó. Jacó vai ser um enganador por natureza.
Deus vai precisar encontrá-lo no Val do Jabó, que é a experiência de mudança de nome. De Jacó ele passa a ser Israel, então uma mudança. Depois de Jacó vem os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, dispensação patriarcal. A fome bateu a porta da terra de Canaã, e eles ouvem dizer que há alimento lá no Egito, para onde tinha ido José, vendido, mas tinha ido na frente. José então manda trazer o seu pai, seus irmãos, toda a sua família, totalizando aí 70 almas, descem ao Egito. Quando lá chegam, o faraó diz: pode escolher o melhor da terra, onde vocês escolherem habitar, pode ficar tranquilo, aqui é de vocês. A porta do Egito sempre está aberta para quem quer entrar. Pode escolher, aqui é o que você quiser, você que escolhe, você que manda. O Egito é assim, você é o seu agrado. O que você quer aqui? Eu gostei da terra de Gósen, é sua, pode ficar. Escolhe. Ficaram, se estabeleceram, ficou tão bom. Morreu José, morreu o faraó, veio outra dinastia e eles continuaram lá. Saíram do local da promessa, Canaã. Saíram do local que Deus estabeleceu, os patriarcas. Foram ficando no Egito, foram ficando. Aí a coisa virou. Eles falharam no cumprimento da ordenança. Então eles vão atrair sobre eles o quê? O que acontece ao final de cada dispensação? Quando se falha na revelação de Deus? Juízo. Qual é o juízo que vai acontecer sobre eles lá na terra do Egito? Escravidão. 400 anos, 430 anos de escravidão. Entraram pela porta da frente. Escolhe o melhor da terra. Já está dentro? E agora? Agora tranca tudo, bota a corrente e vira escravo no Egito. Egito é assim, hein? Quando você está chegando lá, você está dentro da igreja olhando para o Egito, tudo bonito, tudo brilha, tudo legal, tudo melhor, eles é que são felizes, isso é que é saber viver. Olha lá, não parece que não tem problema, acho que eu vou para lá. Depois que você entra e a escravidão te pega, aí você, puxa vida, eu era feliz lá na presença de Deus, lá onde tinha tenda, lá onde tinha um altar, onde descia fogo, onde tinha... e agora quem vai me libertar dessa escravidão do Egito? Só 430 anos depois que vai vir o libertador. Mas isso daí já é assunto da segunda parte da aula, né? Que agora estão dentro do juízo da escravidão por causa da falha. E depois então a gente vai falar da dispensação da lei, que é uma nova oportunidade para a descendência de Abraão se estabelecer novamente na terra de Canaã, serem retirados do Egito, mas agora com regras, com leis, de uma forma muito mais rígida. A gente vai falar isso aí depois do intervalo. Vamos lá, vai dar 8h30, 15 minutos para o intervalo até 8h40 e a gente volta para falar então da dispensação da lei. Mas não deu nem para respirar, né? Eu falando assim direto.